Vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 13 em diante. É um texto muito conhecido, e é um texto que, embora seja muito conhecido, a parábola que está contida nele é tão forte que a gente quase que não presta atenção na moldura da parábola. Sabe quando você tem um quadro tão bonito, um quadro que é tão bem pintado, um quadro tão bem feito, que ninguém presta atenção na moldura? Às vezes, os textos bíblicos, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Às vezes, as parábolas ou os milagres de Jesus estão emoldurados por uma narrativa, por uma história. E nem sempre a gente consegue prestar atenção, porque às vezes a parábola é tão forte que a gente nem presta atenção. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola dos dois filhos perdidos, né? Porque não é só um que está perdido, são os dois. Elas vêm juntas, por exemplo, no Evangelho de Lucas, e todo mundo lembra, né? Poxa, a parábola da ovelha perdida é tão conhecida, é tão forte, é tão marcante e tal, mas poucas pessoas prestam atenção que aquelas parábolas foram ditas num contexto de uma controvérsia, porque Jesus estava comendo junto com pessoas que eram consideradas pecadoras, pessoas que tinham aquela aversão social contra elas, eram publicanos, eram pecadores, eram pessoas que eram classificadas como gente desqualificada. Quando os fariseus viram Jesus comendo, provavelmente na casa de Mateus, um outro texto paralelo a esse mostra que Mateus tinha acabado de se converter, deixou a coletoria, chamou os seus amigos, e como nenhuma gente boa, entre aspas, né? Nenhuma gente de bem gostava de publicano, provavelmente os amigos de Mateus não eram lá gente muito recomendável, conforme os padrões religiosos, conforme aqueles fariseus e aqueles escribas e aqueles religiosos da época de Jesus. A moldura, então, é a discussão dos fariseus dizendo que Jesus comia com pecadores e se alegrava com eles. E aí Jesus vai contar 3 parábolas onde alguma coisa perdida se achou e houve uma grande alegria por causa daquilo que estava perdido e foi achado. Esta parábola aqui também tem uma moldura, e é uma moldura muito tênue, muito rápida, que a gente nem presta atenção, porque a parábola em si é muito marcante. Vamos ler o texto. Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Logo de cara, meus irmãos, eu
sinto uma certa estranheza entre a primeira parte do texto e a segunda parte. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Parece que está se tratando de um assunto e de repente Jesus muda de assunto. Por quê? No meio de uma das suas discussões, no meio de uma das suas conversas com os fariseus e as ademonstrações que ele dá aqui no capítulo 12, preste atenção, se você olhar um pouquinho antes ali, está ali, o plano para tirar a vida de Jesus. Quer dizer, Jesus já estava num ambiente de extrema hostilidade contra ele. E ele vivia em controvérsias com os fariseus. Os fariseus estavam sempre cercando Jesus e tentando extrair dele algum erro, algum tropeção, alguma coisa que Jesus fizesse, para que Jesus pudesse ser preso e a sua vida fosse tirada, porque já estava assentado no coração das autoridades que ele deveria morrer. Pois bem, no meio disso, talvez num daqueles intervalos que acontecem, às vezes naquele momento, alguém do meio da multidão levantou-se e gritou para Jesus, dizendo: olha, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Essa frase, meus irmãos, traz dentro de si e traz à tona uma coisa que a gente conhece muito bem. Quem não conhece na pele, quem não conhece na carne, já viu famílias se destruírem por causa da herança que um pai, que uma mãe, que um avô, que uma avó, que um tio, que uma tia, que uma... Quantas famílias no decorrer da história da humanidade têm se desfacelado e têm tido problemas com essa questão? Aliás, o próprio capítulo 15 lá de Lucas, quando fala do filho pródigo, diz que o filho pródigo chegou para o pai e fez algo pior ainda. Ele diz assim: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Em outras palavras, está dizendo assim: pai, o senhor não me serve para mais nada a não ser morto. Se o senhor morrer, eu estou feliz, porque eu tenho a minha herança. O senhor, por favor, já separa, me passa, que eu quero a minha parte enquanto o senhor está vivo. Para mim, o senhor morreu. Para mim, o senhor não serve para mais nada. Sua vida não tem valor nenhum. Todo o valor que você possa ter para mim, já foi. Está tudo consubstanciado na sua riqueza. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Então, quando a gente ouve aqui um irmão chegando e pedindo para um desconhecido, embora seja o Senhor Jesus, embora seja uma pessoa que todos têm respeito, todos olham com respeito para ele, percebem nele uma grande autoridade. Talvez por isso este moço, este homem, tenha procurado por Jesus. Ele disse: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. A gente não sabe o que aconteceu aqui, a gente não conhece essa história, mas não precisa saber muito para saber o que está acontecendo, né? Vocês podem imaginar quanta briga existe por detrás dessa frase? Vocês podem imaginar quanta divisão, quanto ódio, quanta raiva de um irmão para com o outro, de uma irmã para com a outra, de uma mãe que está se sentindo desamparada. Talvez houvesse ali uma discussão, talvez o irmão fosse o mais velho, o que não estava querendo dividir, e pela lei judaica o irmão mais velho tinha direito a uma porção dobrada. Pode ser que houvesse ali, meus irmãos, eu não preciso enfatizar o problema que caiu nas mãos de Jesus Cristo. E a resposta de Jesus é muito interessante, porque ele usa de um trocadilho na língua original, na língua em que ele falou. Ele utiliza-se de um trocadilho, porque a pessoa que fazia a partilha da herança, aquele agente responsável, toda a sociedade tem isso, né? É o testador, em algumas sociedades, no Brasil tem outro nome, é o inventariante, exatamente. Ele é o responsável de fazer o inventário, levantar, gasta muito dinheiro com isso e tal. Depois, na hora de ressarcir os valores que ele pagou, que não sei o que, é um problema. É um problema. Não sei quantos irmãos aqui já assistiram uma peça teatral que fez muito sucesso, acho que é do Falabella, chama-se A Partilha, depois virou filme.
virou filme. Ali são anos e anos de mágoas que aquela família tem, que aquelas irmãs, as 4 irmãs, têm uma com a outra. Quando elas resolvem se reunir, elas vão brigar por causa do cinzeiro da mãe, e nenhuma fuma. Elas vão brigar por causa daquela peça que ninguém quer. Desculpem a expressão, eu vou ser até um pouquinho chulo aqui. Por causa do pinico, elas vão brigar. Não é assim? É desse jeito. E Jesus olhou para ele e usou a expressão usada por aqueles que eram responsáveis de fazer a partilha. Havia pessoas especializadas em falar: olha, o correto é isso, a lei diz isso, tanto tem que ficar para isso, tanto tem que ficar aqui. O problema é que às vezes tem certas coisas que não são divisíveis. Não é possível às vezes dividir. Por exemplo, aquela túnica que Jesus usava quando foi preso é chamada túnica inconsútil. Por que ela é chamada de inconsútil? Porque ela era feita num fio só. Ela não tinha corte, não tinha como romper. Se você cortasse aquela túnica, ela se desfazia. Era uma túnica muito valiosa. Lançaram sortes sobre ela. Há bens que não dá para dividir. Por exemplo, tem uma casa da família, às vezes não é uma casa grande, às vezes é uma casa lá simples e tal, mas é uma casa onde estão guardadas as lembranças mais queridas, mais profundas da infância, onde brincavam juntos, onde tem os esconderijos, onde tem as coisas. Como é que você divide um negócio desse? Quem vai poder aquilatar o valor sentimental de uma coisa assim? Como é que você reparte isso? Como é que a gente consegue fazer esse tipo de partilha? Jesus disse: homem, quem me constituiu partidor entre vós, juiz e partidor entre vós? Olha o que diz aqui: quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? É como se ele dissesse assim: você está querendo que eu divida ainda mais? Quem foi que me colocou como alguém que vai dividir a tua família, que vai dividir a tua casa, que vai dividir o teu amor pelo teu irmão? Quem foi que me constituiu dessa maneira? Eu não vim para isso. Eu não vim para dividir as famílias, eu não vim para dividir os casais, eu não vim para dividir aquilo. Isso acontece, meus irmãos, não somente na hora da partilha, quando alguém morre, mas quando, por exemplo, há uma separação. Uma separação, meus irmãos. A pessoa quer o disco quebrado, mas ela quer o disco quebrado. Parece aquela história daquelas 2 mulheres que foram até Salomão, e as 2 diziam serem mães da mesma criança. A criança de uma delas tinha morrido e ela tinha trocado as crianças enquanto elas estavam dormindo. Uma delas deitou-se sobre a criança e matou a criança, foi lá e trocou, ficou com a criança viva. Quando acordou, essa é minha. E Salomão, na sua sabedoria, mandou pegar uma espada, mandou trazer um barro e falou: olha, faz o seguinte, não tem outro jeito, divide a criança ao meio e dá metade para cada um. Uma das mães disse: não tem jeito, pode cortar, pode dividir. A outra, que era a mãe verdadeira, quando viu que a criança ia ser morta, falou: não, dá para ela, eu prefiro. E aí a gente consegue perceber, se ela não fosse a mãe verdadeira, ela deveria ser aquela que deveria ficar com a criança. A sabedoria de Salomão foi muito grande. Meus irmãos, muitas vezes, e aqui não é só a questão de herança, às vezes é a questão da razão. A gente não quer dividir o ter razão. Eu tenho que estar certo. Quantas brigas, quantas divisões a gente tem por conta disso? Nosso tema de hoje é: será que eu vivo uma vida abundante? E a primeira coisa que nós temos que entender sobre vida abundante é que a abundância de uma vida não consiste na quantidade de riqueza que ele tem. Olha o que diz aqui no versículo 15. Então ele respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem, a vida de uma mulher, não consiste
consiste na abundância de bens que ele possui. É impressionante como nós deixamos as coisas mais importantes da nossa vida, as pessoas mais importantes para nós, irem embora, se dividirem, se racharem pelo meio, como nós permitimos que, por causa daquilo que nós consideramos riqueza, não necessariamente uma riqueza material, não necessariamente bens, não necessariamente recursos pecuniários, mas coisas que às vezes nós damos mais valor do que para as pessoas. Às vezes nós damos valor para a nossa opinião mais do que o amor que a gente sente pelo cônjuge. Às vezes a gente dá mais valor à alegria efêmera de contar uma conversa que não deveria ser contada do que o amor do nosso irmão na igreja. E a gente, por causa daquele prazer miserável de fazer fofoca, a gente expulsa as pessoas da igreja. E é um prazer que dura nada, mas é uma coisa que parece que embriaga as pessoas, parece que vai deixando as pessoas sem consciência, sem perceber, sem sensibilidade para com as suscetibilidades das outras pessoas. Por isso que Jesus conta esta parábola, e aí a gente vai entender a parábola dentro do seu contexto. Jesus diz assim: um homem produziu muito, foi muito abençoado por Deus, a sua plantação deu muito, ele teve uma super colheita, e ele foi ver tudo que ele havia colhido, tudo que ele havia amealhado com o seu trabalho correto, trabalho justo, trabalho honesto. Ele percebeu que os seus celeiros eram pequenos para a quantidade de grãos, a quantidade de alimento que ele havia conseguido naquele ano. Então ele começa a fazer planos, e planos sensatos. Olha, estou percebendo que meu celeiro é muito pequeno, então vou derrubar esse celeiro, vou fazer um outro celeiro, vou juntar as minhas coisas, e aí eu vou poder, olha só, arrazoar consigo mesmo, versículo 17, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? A impressão, se nós lemos apenas a parábola, é que Jesus está falando aqui do fato de uma pessoa querer enriquecer, e só pensar em enriquecer e tal. Mas é muito mais sério do que isso, meus irmãos. Percebam algumas coisas. A primeira coisa que a gente deve perceber é que esse homem não tem com quem conversar. Com quem que ele fala? Ele não chama a esposa e diz: mulher, olha que bênção, estamos bem agora, vamos poder descansar, vamos poder pegar tudo que a gente tem, nós vamos poder agora dar grandes festas para os nossos filhos. Ele não tem filhos, para quem ele chega e diz: olha, filhos, vem aqui, olha como Deus abençoou o seu pai, olha como a nossa vida vai ser agora. Provavelmente ele tem uma relação complicada com os vizinhos e com as pessoas que talvez precisem da ajuda dele. Por que a gente sabe disso? Porque a frase de Deus é muito séria. Ele diz assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem vai ficar para quem? Sabe o que eu acho? Que a história deste homem da parábola é muito parecida com a história daquele homem que está pedindo para Jesus repartir, ou melhor, para Jesus ordenar ao irmão. Já não tem mais diálogo, não tem mais como conversar com o irmão, já acabou toda e qualquer possibilidade de conversa com o irmão. Agora ele precisa de uma autoridade que vá lá e dê e use da sua autoridade para poder ordenar ao irmão que divida com ele a herança, ou herança maldita, ou herança maldita. Este homem aqui está falando consigo mesmo,
está fazendo plano sozinho. Na hora que ele diz que vai descansar, que vai comer, que vai regalar, ele só está pensando nele, e Deus está olhando para ele e está dizendo assim: escuta, cadê tua esposa? O que você fez com a sua esposa? Cadê teus filhos? O que você fez com os seus filhos? Onde estão os teus amigos que você podia estar comemorando e dentro do galardão? Você vai passar a última noite da tua vida sonhando com planos que você não vai poder cumprir, e o que você tem não vai ficar para ninguém, porque não sobrou ninguém ao teu lado, não sobrou ninguém para chorar a tua morte. Há na Bíblia um rei, lá no Antigo Testamento, que a Bíblia diz o seguinte: ele deu um golpe de Estado, reinou durante 18 dias e morreu. E a Bíblia diz o seguinte: não deixou de si saudades. Em 18 dias de reinado ele conseguiu só fazer inimigos. E quando ele morreu, todo mundo disse: graças a Deus, esse desgraçado morreu. Herodes tinha deixado ordens, ele foi ficando doente, foi adoecendo e tal, e ele percebeu que ele ia morrer. E quando ele estava para morrer, ele chamou os seus homens de confiança e ele deixou ordens expressas, deixou uma lista de pessoas, ele escolheu as pessoas mais queridas do povo de Jerusalém, e essas pessoas, no dia em que ele morresse, deveriam ser mortas também. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Porque Herodes dizia assim: eu sei que por mim ninguém vai chorar, mas alguém vai chorar enquanto eu estarei sendo enterrado. O rei, o imperador Augusto César, falou sobre Herodes. Herodes viveu na corte de Augusto César durante alguns anos, até que por tramóias ele conseguiu o trono de Jerusalém. Ele se indispôs com Cleópatra, ele arrumou briga com Marco Antônio. Ele era uma peste, Herodes era uma peste. O comentário de César Augusto a respeito de Herodes é o seguinte: eu prefiro ser um porco na corte de Herodes do que ser um filho dele, porque judeu não come porco, então eu estou garantindo a minha vida. Os filhos, ele matou pelo menos metade, e mandou matar a esposa também, porque desconfiou que havia uma trama contra ele. Quando a gente ouve a história de Herodes, a gente pega e começa a achar que aquilo que ele fez em relação a Jesus, muita gente duvidou durante muito tempo. Imagina, ninguém é tão mal assim de mandar matar criança desse jeito e tal. É tão mal assim, tem gente má desse jeito. Aliás, hoje em dia tem muita gente condenando crianças à morte, porque não manda o dinheiro certo, porque rouba o dinheiro, porque rouba o dinheiro da merenda, porque rouba o dinheiro do remédio, e porque fazem tudo isso. Hoje nós temos muitos Herodes muito próximos de nós, e gente que se diz respeitável, gente às vezes que até pode frequentar igrejas, mas que está embolsando dinheiro que serviria para salvar a vida de criancinhas. Portanto, é pior do que Herodes, está condenando crianças à morte. Não é viver uma vida abundante. Uma vida abundante, meus irmãos, é uma vida plena da presença de Deus. Uma vida abundante é uma vida onde a gente cultiva muito mais a amizade do que o ódio. Uma vida abundante é uma vida onde as pessoas aprendem a abrir o coração umas para as outras. Se a gente conseguir abrir o coração, meus irmãos, quanta diferença faz. Eu quero contar uma história para terminar, não sei se já terminou, já, para a gente poder ver a chamada para as nossas mensagens. Elas todas serão mais ou menos nessa linha. Essa história está contada no livro chamado As Parábolas de Lucas. Na verdade, o nome original do livro é A Poesia e o Camponês. E falando sobre essa parábola aqui, ele conta uma história
comum lá na Palestina. Ele disse que dois irmãos, o pai morreu, e os dois tinham tido vidas muito diferentes uma do outro. Um dos irmãos era muito bom em negócios e havia prosperado muito na sua própria vida. Ele havia criado lá, feito bons negócios e tal, mas ele tinha casado e não tinha filhos. Deus não lhe deu filhos. Isso para os palestinos é uma tristeza muito grande, embora ele fosse um homem muito feliz, muito querido, muito amado, tinha muitas riquezas, tinha muitos bens, tinha muitas casas, tinha muitas coisas. O irmão dele já não tinha o mesmo tino para negócio, mas tinha uma família enorme. E era uma alegria dentro daquela família, porque eles se amavam, eles tinham um pouco de comer, mas eles davam um jeito, dividiam, os filhos ajudavam em casa. Ele tinha muitos filhos, ele tinha uma família maravilhosa, uma família fantástica. Pois bem, o pai desses dois irmãos morreu e deixou ordens expressas para que os bens, as propriedades que ele tinha, fossem divididas em partes iguais entre os dois irmãos. Veio o partidor, veio aquele que faria a partilha e deu a notícia para os dois receberam a notícia, cada um lá, havia lá a marca no meio do terreno, que era justamente onde o campo era dado, e ali representava principalmente o grosso da riqueza em terras, então foi dividido exatamente ao meio. Naquela noite, o irmão mais velho não conseguia dormir. Ele dizia assim: meu pai não foi justo. Meu pai não foi justo. Meu irmão, ele é um homem pobre. Ele tem uma família muito grande. Ele tem muita gente para cuidar. Meu pai deveria ter dado a maior parte da terra para ele que ele pudesse cultivar, para que ele pudesse ser próspero, para que ele pudesse fazer. Mas se eu chegar para o meu irmão e dar para ele a parte que me cabe, eu vou humilhar. Eu não posso fazer isso com o meu irmão. E aí ele teve uma ideia, ele teve um plano, e com aquele plano ele dormiu contente, se preparando para acordar meia-noite, para poder cumprir o plano que ele havia pensado. Ele havia pensado em ir até a divisa, e durante a noite, enquanto todo mundo estava dormindo, ele puxar os marcos para o lado dele, e no dia seguinte, quando acordasse, o irmão estaria com a maior parte da terra e ninguém saberia o que aconteceu, porque ele mudou os marcos em direção, como ele era o maior interessado, não iria reclamar, estava tudo ok. Enquanto isso, o outro irmão não conseguia dormir também. E ele dizia assim: meu pai não foi justo. Está certo que eu sou um homem pobre, que eu precisava das coisas que ele tinha para me dar, está certo que o dinheiro que ele me deixou, as terras que ele me deixou vão ser muito úteis, mas meu irmão, coitado, é muito mais pobre do que eu. Ele não tem família, ele não tem filhos, ele não tem com quem se alegrar, ele só tem a esposa, ele não vai ter ninguém que cuide dele na sua velhice. Ele deveria ter recebido muito mais terras do que eu, para ele poder ter dinheiro com que pagar alguém para cuidar dele quando ele ficar velho. Porque agora que ele está bem, que ele está bem sucedido, tudo bem, mas quando ele ficar sozinho, eu tenho os meus filhos para cuidar de mim e ele. E aí ele bolou um plano. Ele resolveu, naquela noite, ir lá e mudar os marcos para mais perto dele, para que o irmão recebesse a herança maior. Pois bem, naquela noite, os dois irmãos se encontraram na fronteira, e quando eles descobriram, perceberam que o outro iria fazer, eles se abraçaram, choraram e agradeceram a Deus tudo aquilo que Deus havia lhes dado. Essa história é contada para explicar onde surgiu a cidade de Jerusalém. A história termina dizendo: nesse lugar onde os dois irmãos se encontraram, onde eles dividiram as terras, a cidade de Jerusalém foi construída. Essa história também é contada para falar um pouquinho sobre a briga milenar entre os árabes e os judeus, que são irmãos e que estão brigando por terras até hoje. Uma vida abundante
É uma vida onde a gente pode se doar, onde faz bem estar com as pessoas. Será que nós vivemos uma vida dupla?